E aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam animados, porque essa vai ser a nossa primeira aula de filosofia, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês o que a gente quer demonstrar dentro dos conhecimentos de filosofia para que a gente consiga chegar aos nossos objetivos, beleza? Como eu tinha comentado com vocês, essa daqui é uma aula exclusiva feita por mim, tá? Então se você vê esses slides, esses conteúdos em outras plataformas, saibam que tudo foi feito por mim e tem um embasamento teórico e um embasamento realizado dentro do que eu achei o que seria mais viável para as pessoas que desejam, então, passar do nível mediano para um nível mais avançado dos cadernos de humanas, principalmente desse caderno de filosofia, beleza? Então, nessa matéria de filosofia, a gente vai ver alguns pontos que eu acho de extrema importância antes de começar, então, a gente falar de fato sobre esses filósofos, sobre esses pensadores que partem desde antes da Grécia, passam pela Grécia, passam pelo período de Baixa Idade Média e vai vindo até os dias atuais e que vem se desenvolvendo como de fato algo massivo para o entendimento de nós humanos, enquanto pessoas, enquanto viventes de uma sociedade, enquanto realizadores de sonhos, seres pensantes, né? Nessa complexidade de fato, né? O que é a vida humana. E para isso, então, eu trouxe aqui uma frase de um pensador muito legal, né, que eu gosto bastante, que é o Russell, em que ele vai falar assim: o truque da filosofia é começar por algo tão simples que ninguém ache digno de nota e terminar por algo tão complexo que ninguém entenda. Então, é de fato isso que a filosofia vem apresentar para nós, né? Ela vem apresentar uma visão, a princípio, bastante simples do que é a filosofia, do que somos nós, do que está à nossa volta, e no final ela acaba se tornando um complexo emaranhado de informações, de teorias, de pensamentos, e que muitas vezes nos faz pensar, né? Nos faz criticar, nos faz entender o que está à nossa volta ali num certo nível. Então, como a ideia aqui do curso é fazer uma filosofia voltada para pré-vestibular, então alguns pontos que precisam ser lembrados vão vir desde o primeiro ano do ensino médio, certo? E um deles que eu queria passar para vocês agora é justamente, afinal, por que nós precisamos então, né, estudar filosofia, né? Esse é um tipo de questionamento que é nos dado desde do primeiro ano do ensino médio, né? Quando a gente tem o primeiro contato com a filosofia e a gente ainda não entende de fato o que é ela, né? Então a gente primeiro precisa se perguntar, né? O que é a filosofia? E aí a gente vai buscar lá nos antigos o que significa cada palavra para que a gente busque realmente entender essa origem para posteriormente a gente conseguir entender do que ela se trata, né? Então a gente vai falar assim, a palavra filosofia, então, ela é formada pelos termos gregos philos, que significa amante ou amigo, né? E sophia, que significa sabedoria. Portanto, filosofia quer dizer amor à sabedoria. É algo tão bonito, né, de a gente pensar amor à sabedoria. Mas é de fato o que a filosofia representa, né? É o objeto dela, é entender por que nós somos essas pessoas, né? Esses seres racionais, esses seres muitas vezes que possuem razão e que possuem essa tendência a se tornarem sociais, se tornarem desenvolvedores de um pensamento um pouco mais abrangente sobre as coisas, né? E entender que tudo aquilo que a gente conhece, que a gente busca entender, é algo que a gente faz por amor. Então, por que não estudar esse sentimento, ou essa razão, ou até mesmo essa coisa metafísica que é o amor à sabedoria, né? Então, nós precisamos entender um pouco como que vai funcionar, como que vai estruturar a origem dessa ciência que nós veremos para mais para frente, que não é de fato uma ciência, beleza? Então, o amor à sabedoria é como amar o saber, né? Não importa o que você sabe, mas sim que o ama, independente do que é. Então, é o que a gente estava falando. A filosofia, muitas vezes, ela vai buscar trazer para as pessoas o entendimento do porquê que ela ama aquilo em que ela está lendo, né? Aquilo que ela está entendendo, aquilo que ela está ouvindo. Então, é amar saber, né? Você ama saber o que está acontecendo à sua volta. Não necessariamente porque você gosta do tema ou você gosta da pessoa que está ao seu lado. Justamente você ama porque
é a essência daquilo. A essência daquilo é amar sem procurar coisas por trás, né, coisas anteriores ou coisas posteriores àquele ato de saber, beleza? Então, o filosofar, ele acaba sendo uma experiência do pensamento, né? Então, ele tem suas peculiaridades, não é? Essa experiência do pensamento, do filosofar, ela se trata, né, de uma maneira um pouco diferente de pensar sobre as coisas, que foge à rotina, ao automático. Então, é parar para pensar sobre as coisas que estão à sua volta, mas de uma forma menos automática, né? De uma forma que vocês consigam compreender dentro de um panorama mais complexo, né? Mais expansivo ou mais objetivo, dependendo do foco que você deseja fazer dentro daquela área, né? Um ponto importante também da filosofia é essa frase aqui, ó. A filosofia, ela tem relação com a felicidade. Vocês concordam com essa afirmação? Por que vocês acreditam que filosofia tem uma relação com a felicidade? Já é um ponto que a gente começa a pensar e que é interessante a gente também já ir questionando sobre isso, né? É algo que a gente vai ver durante as aulas e vai entender o motivo do porquê eu colocar isso daqui bem no comecinho, essas indagações para vocês entenderem então o porquê de nós precisarmos estudar a filosofia, beleza? Diversos autores eles vão se debruçar, né, sobre diversos temas durante os séculos que eles passaram, né, passando por diversos países, e de fato não existe um certo tema específico sobre aquilo que a gente vai abordar, né? Como eu disse anteriormente, a gente já vê que a filosofia ela não é de fato uma ciência. Por quê? Uma ciência, nos moldes modernos, ela para que ela seja considerada uma ciência, né, ela precisa ter um objeto de estudo, certo? Algo que seja fixo, que seja sempre no foco daquela ciência, coisa que a filosofia não tem. Então, quando a gente pega para estudar, por exemplo, a física busca estudar os acontecimentos à nossa volta, todas as questões que envolvem o mundo físico, certo? A biologia busca estudar os seres vivos, né? Esse é o objeto dela, estudar os seres vivos, sejam elas plantas, animais, nós seres humanos e todo esse complexo que existe em volta dela. Mas a filosofia, como a mãe de todas as ciências, ela não é um tipo de ciência que busca estudar algo específico. Ela estuda diversos temas e junto com esses diversos temas vão surgindo então diversos novos objetos de estudos e que dentro da filosofia parece ser algo que é maleável e é aceitável dentro desses termos, ok? Então a primeira e a principal forma da gente entender a filosofia é através da razão. A gente sabe como nós humanos somos os primeiros a definir e a ter consciência da nossa razão. Então, a filosofia, ela já se acha, ela acha que já está num nível de compreensão humana a ponto de nós começarmos a pensar do porquê estamos pensando. Algo que no mundo animal, ou até mesmo no mundo metafísico, nunca foi colocado em pauta. Certo? Então, vamos pensar também nesse ponto, porque a filosofia é tão importante. Ela já está atingindo um âmbito, um objeto, que podemos considerar como o primeiro objeto da filosofia, a razão. Então, vamos entender o que é a razão, né? E, como diria o Kant, não se ensina a filosofia, né? Ensina-se a filosofar. Porque a filosofia, de fato, não é esse ponto em que a gente está buscando sempre um mesmo objetivo. A filosofia, ela é uma coisa muito mais ampla, que vai buscando novos objetivos conforme vão surgindo as necessidades, ok? Então Kant ele é muito categórico nesse sentido ao afirmar então que a gente busca filosofar sobre as coisas, entender conforme elas vão se modificando e assim consecutivamente ir buscando novos objetivos. Não é à toa que conforme a gente divide a filosofia entre filosofia clássica, entre filosofia moderna, filosofia contemporânea, quando existe o gap, essa troca de um para outro, é justamente quando os filósofos começam a mudar um pouco o ponto de observação e o ponto de análise deles nesse sentido. Então vamos entender melhor agora, começando no próximo tema, como que começou então a filosofia e quais foram os principais temas e principais pensadores que foram abordados durante esse processo. Vem comigo que tem mais.